Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Dá um minutinho para ver se alguém entra para estar aqui com a gente. Olá. Oi, Daniel Cavalcante. Tudo bem? Boa tarde. Abri a live para a gente falar um pouquinho. Seja muito bem-vindo. Japa. Bom, hoje eu quero falar sobre uma mensagem e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente, quem estiver aqui agora, quem assistir depois. Nós vamos falar sobre um tema que todos nós precisamos, como superar os desafios através da fé. Talvez você esteja vivendo um tempo de lutas, perdas, decepções ou até mesmo de silêncio de Deus. Mas eu quero te dizer algo. A sua história não termina na dor. Pela fé você pode superar e viver coisas novas em Deus. Então, já começa a live aí abençoando alguém. Envia para alguém, aperta no aviãozinho aí. Envia para 3 pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra de encorajamento, de acreditar nelas mesmas, que há a solução. Coloca aqui nos comentários se você já viveu um momento em que pensou que não ia aguentar. Se sim ou se não, escreve aí, eu quero saber. Agora tá com a gente o Daniel e o Japa. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Ah, o Antônio Avelino também entrou. Bom, escreve aí que eu quero saber se você já teve dias de que acreditou que estava difícil e que não ia dar certo e que não ia superar. Se sim ou se não, deixa um sim ou não para eu saber. A realidade da nossa luta, nós não podemos negar. A vida traz momentos muito difíceis. Algumas lutas são externas, doenças, problemas financeiros, perdas. Outras são internas, insegurança, medo, feridas da alma. Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse, talvez vocês passem por aflições, ele disse, vocês vão passar por aflições. Mas a boa notícia para a gente é que ele venceu por nós. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você vem para mim, eu creio na vitória. Bom, temos mais pessoas com a gente. Bem-vinda, Marquês, bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, gente. Tudo bem, pessoal? Nós estamos falando de dias difíceis em que a fé nos sustenta, a fé nos ergue e a fé que enfrenta o impossível. Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, ela é uma ela não é a certeza. No força do braço dele, ele era um moleque de 16 e pela fé que Deus era com ele, que ele enfrentou Golias. Quando Pedro ele anda sobre as águas, não foi porque ele era corajoso, mas porque acreditou na palavra de Jesus quando disse: vem. A fé não significa que você não sente medo. Às vezes a pessoa acha que a fé é o contrário de ser corajoso. E ser corajoso é ir com medo mesmo. É encarar e ir além do que a sua expectativa ou das certezas e as convicções que você tem.
das circunstâncias, dos recursos que estão à sua disposição. Significa que você decide avançar apesar do medo, porque confia em quem vai na frente, em quem está com você. A fé, ela não nega a realidade, mas afirma que existe a verdade maior. Deus, ele está no controle. E agora, quem estiver aqui comigo, se puder me ajudar e comentar qual que é o gigante que você precisa enfrentar hoje. Pode ser um problema, um medo, uma decisão difícil, uma circunstância. Escreve aí, eu quero saber. Joséia Josiane. Entendi. Bom, se alguém quiser falar ou quiser escrever, vai ser um prazer saber um pouquinho de você também, tá? De você também, tá? Bem-vinda, Maécio, Gigi. Nós estamos falando sobre o processo da fé, sobre superar algumas circunstâncias, alguns desafios gigantes que aparecem. Tem dias tão complicados, tem dias que é trabalho, tem dia que é família. Hoje eu tive um momento familiar com meu filho, adolescente é uma bênção, né? É uma graça que a gente tem esses momentos. Deus nos fortalecendo e a gente caminhando em fé, sabendo que está no controle das situações. Bom, se você tiver algum gigante, algum desafio, quiser compartilhar, vai ser um prazer saber um pouquinho de você também, tá? Fernando, Tereza, Francisca, João, bem-vindo, gente. Obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Bom, a superação é um processo. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Superar não é esquecer. Superar não é fingir que nada aconteceu. Superar é continuar caminhando apesar das feridas, apesar das circunstâncias. É crer que Deus está trabalhando ao nosso favor, que Ele já visitou o nosso futuro, que Ele conhece como é lá e que Ele trabalha em nosso favor. Assim, eu acredito que é com todo mundo. Se você também quiser compartilhar, eu passo. A superação, ela exige fé, convicção, ela exige um recomeço. Ela exige caminhar sem saber se tem chão, como Pedro andando sobre as águas. Muitas vezes a gente quer um milagre imediato, mas Deus nos chama para um processo, onde Ele trabalha caráter, paciência e dependência. A superação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída passo a passo, sustentada pela nossa fé. Se você quiser comentar e estiver passando por algo parecido, ou já tiver passado por algo parecido, escreve para mim em processo. Caminha aqui comigo. Tudo bem? Arthur, a princesa chegou aqui agora. Rodrigo César, tudo bem? Bom, vou dar um exemplo bíblico de superação para vocês. Eu preparei um pouquinho a live para a gente começar, tá? Porque eu estava com o tema no meu coração e eu quis compartilhar o tema. Então, eu fiz algumas anotações. Eu estou tentando ter uma linha de raciocínio para compartilhar com vocês. O exemplo bíblico que eu anotei foi um dos maiores, pelo menos que eu me recordi, e para mim é uma referência muito grande, que foi o de Jó, a superação de Jó. Jó perdeu tudo, tudo. Bens, família, os filhos, a saúde, ele perdeu tudo, tudo. E humanamente era impossível se reerguer. Mas no meio da dor, no meio de tanta dificuldade,
ele declarou: porque eu sei quem é o meu Redentor, que vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando os amigos dele criticavam ele, quando os amigos dele falavam com ele para ele se arrepender e pedir perdão, quando a mulher dele falou: nega o seu Deus e morre, e ele permaneceu crendo que o Redentor dele vive, que ia sustentar ele, se levantaria sobre a terra. Jó nos ensina que a verdadeira superação não está em recuperar as coisas, mas em não perder a fé. Até os filhos que ele perdeu, ele teve novos filhos. Uma mulher, gente, fazia parte dele, ela, Deus, manda. Eu vou ter presente. Mãe, tá na live. Aqui. Oh, meu Deus, eu dou beijinho. Beijinho. Beijinho da Dói, meu beijo. Tá brincando, tá brincando? Meu Deus. Oh, linda, moçada. Porque aqui tá parecendo uma verruga, porque tá machucando, porque tá virando uma verruga. Que fez da Dói, né, mamãe? Aqui, ó, verruga. Você não cuidou de mim? Uma bolinha aqui. Deixa eu continuar falando com as pessoas. Tô falando de Jó. Tô falando de Papai do Céu. Desculpa. Bom, a gente tava falando sobre Jó, né? E como eu enxergava. Desculpa, viu, gente? É meu bebezinho. Tem 5 aninhos. É a alegria da casa. Eu tava falando sobre Jó, né? Sobre como ele recupera todas as coisas, porque ele permanece com a fé dele, ele permanece acreditando no meio de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, de tudo que ele passou, de todas as perdas, ele ainda creu em Deus e jamais negou Deus que ele cria, que era o criador de todas as coisas. Bom, como viver a superação hoje? Como que é na prática pra gente? Eu vou deixar 3 chaves que eu uso. Espero que ajude vocês, tá bom? Confie em Deus mesmo sem entender. Se eu pudesse entender, não precisava de Deus no fator, né? A fé não depende de explicações, depende de confiança, de relacionamento, de permanecer mesmo não sabendo as circunstâncias. 2, declare a palavra de Deus. A palavra tem poder. E você dizer, porque Ele é por mim, quem será contra mim? Porque Deus é por mim, quem será contra mim? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Eu creio. E decore frases, escolhe diferente do momento, da circunstância, do que você está vivendo. Superar não é ser forte o tempo todo, viu, gente? É deixar Deus ser forte em você, através de você. E convido você a já declarar isso com fé. Escreve aí para mim: eu não vou desistir, eu vou permanecer, eu vou crer, eu vou caminhar. E a live era para ser rapidinho. Obrigada por quem esteve aqui comigo. Márcio, Mauro, Estelle, Ene, Fernando. Foi um prazer ter aqui com vocês. Eu vou fechar a live com um momento de oração, declarando sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Obrigada mesmo, viu? Vamos orar? Bom, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada vida conectada aqui tenha um coração renovado em Ti. Senhor, onde eu vou, onde eu ouvi dor, a graça, onde eu ouvi cansaço, que cada pessoa aqui viva a experiência de superar
na força do braço, mas pelo poder do Senhor, que tanto a ama. Que toda lágrima seja transformada em testemunho, em alegria, toda vitória, toda luta em vitória, todo desafio em vitória, Senhor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos, que eles possam viver com essa convicção. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa oração foi para você, deixa amém para mim aqui nos comentários. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Eu convido você para estar aqui em outros momentos. Cristiane, oração. Obrigada, gente, por estar comigo. Amém. Estava orando comigo. Obrigada. Que momento precioso saber que Deus traz a gente para esse momento de compartilhamento, de estar com vocês. E vocês também podem ser edificados pelo que Deus está fazendo na minha vida. Porque o que eu tenho falado com vocês, eu também tenho vivido. Eu também já passei. E é no hoje. Deus trabalha no hoje. As misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Nossas vidas todas as manhãs. Basta cada dia o seu, cada dia o seu. Mas é acordar com convicção que Ele tem trabalhado a nosso favor, que Ele dá ordem aos anjos dele em nosso favor, que existe provisão e proteção quando nós temos fé, quando nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Amém. Obrigada, viu? Boa tarde para vocês, uma boa noite aí, bom descanso, uma semana abençoada e poderosa para todos nós. Aceitar Jesus, eu estou muito bem. Não deixei hoje, estou no hospital. Ô, Mateus, que Deus abençoe sua vida. Você está no hospital, que Deus traga cura, que traga renovo sobre sua vida. Que haja um tempo novo para você. Que bom que você está com Ele, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus da cura. E nós somos sarados. Através dos somos sarados. Declare sobre sua vida. Pegue frases que declara e receba, declara com convicção. Existe cura em Cristo. O que Ele fez na cruz por nós, existe um motivo. E aqui na terra nós podemos declarar essa cura, mas nós somos seres eternos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então você é um ser eterno, mas você pode usufruir do bem de Deus aqui. Aqui, receba e declara. Não há poder maior na sua vida do que você declarar, professar quem Deus é e todo o poder e todas as promessas que Ele fez sobre você. Eu declaro cura sobre você aí, não só nesse momento, mas que você possa viver a vida abundante que Cristo Jesus veio para que nós tivéssemos, vida plena em todas as áreas de sua vida. Viu? Que Ele remova toda dor, todo sofrimento, em nome de Jesus. Gente, agora eu vou. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero ter vocês em outros momentos, tá? Eu tô por aqui de vez em quando, fazendo uma live, trazendo um momento de oração, trazendo um momento, uma palavra de compartilhamento, ou que eu tô vivendo, ou que eu já vivi, ou que Deus colocou no meu coração. E espero que edifique a vida de vocês também.